Nós vamos conversar com Leonardo Sarques, é especialista em fertilidade do solo. Vamos falar um pouquinho destas condições de solo depois da queimada. Leonardo, boa tarde, obrigada pela presença, prazer recebê-lo. Boa tarde, Fabélia. Eu que agradeço pelo espaço, né? E um prazer estar aqui com você, batendo esse papo. Você estava aqui me contando que hoje já deu um giro por fazendas aí e ainda se assustou. Já, ainda tem algumas áreas queimando, né? E muitas áreas que foram realmente afetadas pelo fogo e que foram queimadas, que estão sem palhada e com toda essa questão aí de pós-fogo, vamos dizer assim. E é muito preocupante isso aí para o produtor? Sim, essa questão da queimada, a gente sempre tem que deixar claro que é uma situação indesejada pelos produtores, né? A gente sempre reforça isso porque tem gente que ainda pensa que o produtor que coloca fogo nas áreas ou que isso traz algum tipo de benefício para o produtor, e ao contrário, isso traz prejuízo para o produtor. Então isso é um ponto que a gente sempre reforça, que não é uma situação que o produtor nenhum gostaria de ter em suas áreas, mas que por conta dessa condição de clima seco, muitos dias sem chuva, a gente teve muitos cenários de queimadas, né, há pouco tempo, e ainda está tendo alguns focos pontuais, né, de queimadas na região. Eu falei que é como se você tiver com preguiça de arrumar seu quarto, você vai lá e botar fogo, né? Isso. Alguém que pensa que o produtor põe fogo, só se na casa dele ele faz isso. Todo dia ele levanta cedo, põe fogo no quarto. Isso. Quem fica arrumado. Com certeza, né? É uma coisa que é indesejada pelo produtor, porque traz prejuízo ao meio ambiente, ao negócio do produtor, vamos dizer assim, agrícola, a produção agrícola. Os investimentos que ele faz, com certeza, né? Traz inúmeros prejuízos, né? Como que fica esse solo? Primeiro ponto é que a gente vai ter agora um cenário de solo descoberto, e aquela palhada que ficava na cobertura do solo, ela é importante, muito importante para a cultura que vai ser estabelecida daqui a uns dias, né? Porque ela ameniza a temperatura na superfície do solo, ela cicla nutrientes, devolve nutrientes para o solo, vamos dizer assim, e traz inúmeros outros benefícios, como retenção de umidade, né? Manutenção de umidade no solo, e uma vez perdido, o solo está descoberto e exposto a maiores temperaturas, além dos nutrientes que também são perdidos por conta dessa queima da palhada. Até o vento provoca uma erosão nele também, né? Após a queimada, ficam aquelas cinzas ali no solo, o vento acaba carregando essas cinzas, né? Então isso aí também retira nutrientes da área. Que ainda sobraria falar, vamos aproveitar um pouquinho aqui, ainda perde. Isso. Com a queima dessa palhada, a gente não perde todos os nutrientes que estavam ali. A gente perde principalmente nitrogênio, boro, enxofre. Agora, os outros nutrientes que estavam naquela palhada, eles ficam ali na forma de cinzas, que retornam para o sistema, mas em algumas situações elas são perdidas pelo vento. E os riscos de erosão também aumentam com esse solo descoberto. Sim, né? Com certeza. Mesmo ele já plantado. Isso, perfeito, né? O risco de erosão ele aumenta, né? A gente perde aquela proteção física do solo, que também é um papel da palhada que tinha ali anteriormente. Quando você falou da temperatura, a gente que lida, que vai ao campo, o produtor já, isso aí ele é mestre, doutor nisso. Mas é muito diferente, né? Você ter aqui um talhão numa área descoberta e um talhão numa área com uma palhada, né? Com certeza. A gente tem essa palhada como um grande aliado do produtor por todos esses benefícios que ela traz, de ciclagem de nutrientes, proteção do solo. A gente viu na safra passada muitas áreas que tiveram replantios, né, por conta de temperatura. E num cenário desse, após queimada, que a gente não tem essa palha, a gente aumenta essa chance também de ter perdas de plantas por escaldadura ou tombamento por calor, que é uma questão que ocorre quando o solo está descoberto e a planta fica ali, principalmente em período de veranico, mais sujeita a essas maiores temperaturas. Bom, a gente já tem normalmente as bordaduras que elas ficam mais carentes, né? Porque há ali uma lixiviação de nutrientes, então é natural que ali já fique uma planta mais raquítica. Com a queimada, isso aí vai aniquilar aí, com certeza, nessa lavoura, agora nessa próxima safra,
vai ter não só nas bordaduras, mas também no talhão por um todo, a gente deve ter uma perda de safra e uma perda de sacas? Historicamente, a gente sabe que essas perdas ocorrem nessas áreas que foram queimadas, né? Por todas essas questões aí que a gente já conversou. Elas ocorrem, mas alguns cuidados ajudam a amenizar essas perdas. E outros fatores também que não dependem da gente ajudam. Por exemplo, o clima, né? Se for um ano chuvoso, chover bem, esses prejuízos com certeza amenizam, né? Mas historicamente, sim, a gente costuma ter perdas na produção de soja, de milho, após essas queimadas. Algumas dessas medidas, Fabélia, até nesse ponto que você comentou, de observar a fertilidade do solo, como que vai estar para ajustar nas práticas das adubações. Por exemplo, uma vez que a gente não vai ter mais boro, enxofre, ciclando no sistema através da palhada, se não estava previsto fazer através das adubações, é interessante estar trazendo agora para essas práticas, né, para não deixar faltar nem nas partes que já eram de menor fertilidade, nem no restante do talhão. Outra questão também é observar essa população de plantas, número de sementes por metro, para evitar perdas de plantas e necessidade de replantios. É um outro cuidado também que é interessante avaliar caso a caso. Nesse caso, é uma tendência à redução do número de plantas ou um aumento? A redução por perdas de plantas. Então, é interessante o produtor, dependendo do tipo de solo, caso a caso, aumentar o número de sementes por metro, já pensando que aumenta a chance de ter perdas de plantas. Isso. Vai ter as perdas, então, com o aumento de semente, ele já consegue manter um talhão ali, um stand mais uniformizado. Perfeito. Essa que é a ideia. Avaliar caso a caso, obviamente, assim como qualquer outra prática de manejo, mas sim é uma medida que pode ajudar em algumas situações. Naturalmente que a análise de solo é vamos dizer, o primeiro passo. Isso, perfeito. A análise de solo ela sempre vai ser importante. A gente conhecer os níveis de fertilidade em área queimada ou não queimada é sempre importante, periodicamente, todo ano tá acompanhando essa evolução da fertilidade, né? Para não deixar faltar nenhum nutriente. E redobrar a atenção nessas áreas que foram queimadas, né? Para poder não deixar faltar e também compensar essas perdas que foram decorrentes da queima da palhada. Leonardo, nesse ano, com esses pontos que nós estamos trazendo aí, especialmente da queima de palhada, é importante o produtor fazer um monitoramento na análise de folhas? Sim, também é um outro parâmetro aí que ajuda a nortear algumas práticas, né, de manejo. Então, sim, a análise foliar ela ajuda a conhecer como que está o estado nutricional da planta e tomar medidas corretivas depois que a cultura já está estabelecida. Ali, em que fase seria uma ideal para eu olhar a folha da minha planta? Pensando na soja. Em soja, normalmente a gente coleta a folha para análise foliar em R1, R2, mas é sempre bom observar os sintomas da cultura desde o início, ver se não está faltando nenhum nutriente. A planta apresenta esses sintomas de deficiência quando algum nutriente está em falta. De repente, lá no vegetativo, eu já vou ter que fazer um acompanhamento, né, para ver se está apresentando algum tipo de deficiência, para ver se precisa de alguma complementação foliar, sim, também é importante. Você acha que nesse ano a gente pode ter aí alguma preocupação maior com pragas, insetos, pragas, doenças? A questão de pragas, por conta do fogo, não sei se vai ter tanta interferência. Acho que isso vai ser um fator que vai depender também de clima, de todo o ambiente, vamos dizer assim, da safra para poder entender. Mas em função das queimadas, não vejo nenhuma questão alteração que talvez possa interferir tão grandemente em relação a isso. Que podia pelo menos, né, essas pragas morrerem um pouco aí, dar uma aliviada. Só fica o ônus, o bônus nada. Isso, é realmente assim, essa queimada ela traz prejuízo mesmo para o produtor. Essas medidas ajudam a amenizar isso e torcer também para as chuvas contribuírem, né, Fabélia? Com certeza, né? Porque a gente tem que torcer para que o índice pluviométrico venha naqueles históricos e com uma distribuição. Então a gente tem que pedir para Deus ainda assim, né? Duas coisas. Manda chuva, mas manda chuva devagar. Porque se vier de temporais também... Isso também não é bom, né? Essa distribuição de chuva é importante.
Mais importante do que chover concentrado depois com um período longo de veranico é ter essa chuva contínua, né? Até para evitar tudo isso, de perdas de plantas ou esse estresse hídrico. Isso, perfeito. Lixiviação, com certeza essa chuva bem distribuída ela é mais favorável à cultura e à produtividade, melhores produtividades. A gente sabe que com o passar dos anos, o produtor fez, com o passar dos anos vai se perdendo, as curvas de nível, nesse ano elas serão mais importantes, né? Sim, nessas áreas mais declivosas ou áreas que já estão mais propensas à erosão, as curvas de nível sempre são práticas que ajudam também a evitar essas perdas, né, por erosão, essa conservação do solo. E esse ano que ainda vai faltar essa matéria orgânica ali para segurar, né? Para não deixar que as gotas... Perfeito, o solo exposto ele vai estar mais sujeito ali a perdas, né? A problemas em relação à erosão. Então, sim, a gente precisa ficar bem atento aí em relação a isso, essas práticas aí de conservação do nosso solo, que é o nosso bem mais precioso, né? Dentro da pesquisa, quais são assim, as principais orientações para o produtor certo. Numa situação como essa que a gente vive nesse ano? Perfeito. O que a gente vê? Primeiro ponto é não se precipitar em relação à tomada de decisão. Assim como qualquer outra prática agronômica, prática de manejo, a gente não pode se precipitar. Por exemplo, de generalizar em passar uma niveladora em toda a área que queimou para não perder cinza. Isso é uma dúvida que a gente recebe. Às vezes precisa ou não passar niveladora. Precisa ser visto caso a caso. Porque às vezes a gente quer resolver o problema da cinza, de não perder a cinza passando nivelador e acaba caindo em outros problemas, como a erosão que você comentou, como nematóides e outros problemas que podem ser decorrentes de uma niveladora que não tinha necessidade. Então avaliar caso a caso, ver se o solo já estava ruim, vamos dizer assim, com baixa fertilidade em subsuperfície, para tomar essa decisão de passar ou não a niveladora. E em casos que não tem necessidade, é um solo que está bem estabelecido, com uma boa estrutura e tudo mais, em algumas situações assim não precisaria, vamos dizer assim. Outras medidas, essas práticas das adubações, trazer para as práticas das adubações, por exemplo, boro, enxofre, que são nutrientes que já têm faltado muito, né, Favela, no nosso sistema, e que agora com a queimada a gente perdeu esse estoque que estava ciclando, né, no sistema através da palhada. Então, trazer para a prática das adubações é outro ponto interessante aí também. Ajustar a estande de planta, né, o número de sementes por metro para evitar perdas de plantas e replantios é outro ponto. Aumentar a dose de inoculante é mais um ponto também que ajuda, é um insumo barato e que o solo descoberto a gente fica com maior dificuldade em relação à nodulação de plantas. Então aumentar essa dose de inoculante é um ponto estratégico também nesse sentido de favorecer a nodulação da soja. Bom, para a gente finalizar então, tem pergunta do telespectador, pela participação pelo Instagram do Sucesso no Campo. Ele está perguntando se essas queimadas vão dar prejuízos somente nesta safra. Normalmente não, normalmente costuma dar prejuízos em safras posteriores também, até se restabelecer o sistema. O que a gente tem que prezar é por essas práticas para amenizar as perdas, né? E também torcer pelas chuvas para que contribua aí nessas menores perdas de produtividade nas áreas que foram afetadas pelo fogo. Então aí a gente vai ter aí uns 3 anos para restabelecer esse solo. Isso, essas práticas, esse acompanhamento, essa assertividade nessa tomada de decisão de manejo, com certeza ajuda a reduzir esse tempo, mas sim, o efeito é prolongado, vamos dizer assim, em ter o sistema ali com algum tipo de perda de produtividade. Muito obrigada pela sua participação conosco. E a gente vai voltar a te buscar aqui para conversar, para trazer mais informações. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição, o Centro Tecnológico da Comigo, a cooperativa, os técnicos da cooperativa, todos nós aí estamos sempre à disposição para futuras conversas aí também. Eu que agradeço pelo convite.